Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Sexta-feira, 7 de março de 2014. Está conosco aqui em nosso estúdio o secretário do Planejamento de Teutônia, Fabiano Weckel, nosso grande amigo e parceiro aqui da Tirol FM, assim também como vem desempenhando um bom trabalho à frente à Secretaria do Planejamento. Muito elogiado, diga-se de passagem, na única sessão que talvez tu não tenhas ido nos últimos 2 anos. Ontem foste muito bem elogiado pelos vereadores e merece todo esse reconhecimento. Bom dia, Fabiano, tudo bem? Bom dia, Marcos Vinícius, bom dia, ouvintes da Tirol. É um prazer muito grande estar aqui. Eu fico sempre muito feliz agora, já há um bom tempo longe da minha profissão anterior, né, de radialista. E aí sempre é aquela matar a saudade do microfone, exatamente, né? Exatamente. Bom, Fabiano, nós, a semana passada, já na Câmara de Vereadores, foi levantado o assunto da questão do loteamento na São Jacó, né, que é uma localidade de Teutônia. Ontem à noite, o vereador Valdir do Amaral também trouxe alguns dados falando dessa expansão demográfica que vive Teutônia. Ele falou, o presidente da Câmara de Vereadores citou, talvez esses números não sejam números precisos, mas cerca de 1.000 pessoas por ano aumentam em Teutônia. Cerca de 70 casas por mês são erguidas em Teutônia, e esses loteamentos, essa população, esse aumento demográfico vai atingindo inclusive zonas rurais, e foi o que aconteceu na semana passada quando representantes da São Jacó estiveram na Câmara de Vereadores. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu quero abordar contigo também outros assuntos de como Teutônia está se preparando para isso. A gente vê loteamentos surgindo a cada semana talvez, e como vocês, enquanto administração, estão se preparando para isso. Mas antes, a gente gostaria de falar justamente dessa questão da São Jacó, que representantes estiveram na Câmara de Vereadores, em função de que um loteamento estaria entrando na zona rural. Então foi isso que eles trouxeram, inclusive com moradores que foram atendidos na Câmara de Vereadores. Queria que você falasse um pouco desse processo de do loteamento em Teutônia, como ele funciona e o que está acontecendo de fato na São Jacó. Bom, em relação a essa questão, nosso plano diretor, né, ele foi feito em 1998 e depois houve algumas reformulações em 2002. Ele demarcou o que era a área urbana dentro de Teutônia e o que era a área rural. No momento dessa demarcação de área urbana, foi determinado de que 1.000 metros além desta área já considerada urbana, seria considerado área de expansão urbana. Então essas áreas possíveis de loteamento, né, mas que por enquanto estariam enquadradas ainda numa área rural, mas dentro do plano diretor como área de expansão urbana. Então nós temos isso muito bem demarcado hoje, e em razão de São Jacó, em específico, no primeiro momento quando ele foi protocolado na Câmara, esse processo desse loteamento, ele foi indeferido, ele foi negado pela administração. O engenheiro Alexandre, que hoje é dentro da engenharia responsável pelos loteamentos e desmembramentos, ele foi que fez o indeferimento. Posteriormente, o proprietário dessa área contratou uma equipe técnica para fazer medições específicas e conseguiu comprovar de que ele estaria dentro da área de expansão, no limite dela. No bairro Canabarro, então, esses 1.000 metros, então, essa área dele estaria no limite, porém, dentro da área. E então, em razão disso, quando ele encaminhou essa documentação, foi feita a verificação disso e realmente chegou-se à conclusão de que é verdade, está. Apesar de estar, digamos, a uma distância, 1 quilômetro, digamos, dessa área urbana, né? Digamos, estaria numa área rural e com certeza vai trazer alguns problemas para aqueles produtores do seu entorno. Tá, mas na medição, ele está na área rural ou está dentro dos 1.000 metros? Dos 1.000 metros. Esses 1.000 metros estariam invadindo a área rural, então, também? Isso aí. Na verdade, ele acaba ocupando, né? Isso, só que não é prioritário para uso de expansão urbana. Então, essa área de expansão, na verdade, ela não ficou delimitada que ela poderá ser usada para loteamento. É uma área, é um marco, como a gente poderia chamar, é um intermediário entre a zona rural e a zona urbana? Isso. A partir daqueles 1.000 metros, tudo é rural, aquilo não tem possibilidade de lotear. E aqueles 1.000 metros, eles são possíveis de loteamento, né? Então, claro, tem todos os trâmites por qual passa, digamos, um loteamento. Eu até estive conversando com o engenheiro Alexandre, ele me explicou, são 3 fases. Então tem a primeira fase, que é aquela bem documental, né? Todos os documentos têm que ser trazidos até o município e já passam
passa por uma avaliação do setor de meio ambiente, né? Aí ele tem, digamos, uma licença prévia. No segundo momento, aí sim ele já recebe a liberação para iniciar a instalação do loteamento, após ele comprovar com documentos de que vai ser instalado luz, vai ser instalado água. Como aprovado na Câmara de Vereadores ano passado, né? Meio ambiente, já está tudo ok. Então, na segunda fase, nesse trâmite, ele pode iniciar a instalação. E hoje, nessa instalação, já tem também toda a parte de esgoto, de pavimentação de rua. Hoje já está contemplado. Este aí será um desses já que vai estar contemplado com a pavimentação das ruas, né? E na terceira fase, então, é onde é feita uma vistoria final e ele recebe a certidão do loteamento em si, então, para a liberação dos lotes para comercialização. Esse é o trâmite, assim, é burocrático, sim, né? sim, leva sim. um tempo, mas para explicar assim de uma forma muito simples de como funciona internamente esse processo. Então tudo é trabalhado em cima da legislação que existe. No ano passado, vendo este problema, né, nós estávamos em reunião logo assim que eu tinha chegado na prefeitura, e aí o prefeito Renato disse: bom, Fabiano, a nossa preocupação hoje está com a área oeste de Teutônia, que os loteamentos estão se expandindo bastante para lá. E eu fico preocupado porque nós não estamos projetando uma área que possa ser mais específica para uso industrial, e também temos a travessia da Via Láctea como um problema. Que ação nós podemos tomar neste momento para trancar um pouco esse crescimento de loteamentos para essa área? E foi aí que nós encaminhamos aquele projeto, né, onde nós queríamos determinar que seria específico para uso industrial ou rural e não mais residencial. E aí houve toda a polêmica em torno da situação do projeto e, por fim, alguém foi e disse que o prefeito estaria sendo desapropriador. E este rótulo ele não quer levar com ele, tenho esse mesmo entendimento, tenho concordância plena com ele. Nós não queremos desapropriar nada, sim, nós apenas queremos organizar o município. Para isso, nós queríamos frear um pouco esse crescimento desenfreado, né? Agora, esse crescimento, Fabiano, passando para outro assunto, a palavra é preocupação ou a palavra é uma certa euforia? Porque a gente vê de fato um crescimento populacional muito grande. Esses dados são dados científicos, de que cerca de 1.000, se a gente for olhar, o censo do IBGE aponta isso também. E de que forma vocês analisam isso? É um dado preocupante ou é um dado que também vai trazer movimentação para o comércio? São dois problemas, além de aumentar a população, tem que ter emprego para essa população, tem que ter saúde para essa população. Teutônia, que investe aí mais de 25% em saúde por ano, quando o delimitado é 15%, né? Ou seja, como vocês, enquanto administração, estão pensando Teutônia daqui para frente? A gente vê em campanhas eleitorais do governo do estado falando: nós temos que ver o estado daqui a 50 anos, temos que ver o Brasil daqui a 50 anos. Como vocês estão vendo Teutônia para daqui 10, 15 anos, de repente? É uma preocupação que nós temos, né? O que a gente também quer fazer, e isso, a legislação, eu tenho passado por essa situação de vez em quando, pessoas que fazem alguma construção de uma forma irregular, eles precisam colocar água e luz e não conseguem a liberação dessa instalação, por quê? Não fizeram uma obra aprovada pela engenharia do município, aprovada pelo município, com alvará de construção. Mas às vezes a gente, digamos, se sente até um pouco, poxa, mas está dificultando a vida de uma pessoa, muitas vezes carente, que não teve a condição ou não teve orientação de como proceder da forma certa. Mas o cuidado que o município tem é justamente com esse, de evitar construções irregulares, de que possam no futuro trazer problemas de segurança para essa família, né, em áreas onde não é possível fazer edificações, em áreas alagáveis ou em áreas que apresentam algum risco, né? Então Teutônia tem uma área de expansão bastante grande ainda, se olhar, se a gente olha para o mapa hoje, é uma área bastante extensa de expansão. Mas a gente também tem que se limitar a essa área porque nós temos vazios urbanos hoje. E o Ministério das Cidades, inclusive, ele diz que o município deve encontrar formas de preencher esses vazios urbanos. Por quê? É mais fácil você oferecer os serviços a essa população que reside ali. Transporte público, escolas. Então toda essa estrutura, hospital, acesso à saúde, se a população começa a se espalhar muito, se espraiar, como dizem alguns, fica tudo muito mais distante, as distâncias aumentam e aí se torna um pouco mais complicado de oferecer esses serviços com qualidade. E inclusive a questão água, esgoto, né?
Então, o município precisa encontrar formas de preencher os seus vazios urbanos que ficam em áreas mais centrais e que, infelizmente, esses lotes muitas vezes ficam aquém das pessoas de baixa renda de conseguirem comprar esses lotes para construírem suas casas, né? Mas o município precisa pensar de alguma forma como nós podemos, por enquanto, preencher esses nossos vazios urbanos, o que vai fazer também com que nós tenhamos uma união de bairros, né? Eu cada vez vejo menos esse distanciamento entre um bairro e outro. O bairro Teutônia nós temos uma particularidade que é o Arroio Boa Vista, que acaba tendo uma área aí que não é edificável, né? Pela questão do alagamento. Mas mesmo assim eu percebo que ele vem de outras formas, vem se interligando, e Canabarro e Languiru, o centro administrativo já fez isso. Então, mas ainda precisamos mais ainda forçar isso, de que isso aconteça, porque é tudo muito mais próximo e gera menos custos para o município, né? E as pessoas têm maior facilidade de acesso, e depois sim aí pensar nessa questão de ocupar as áreas de expansão. A equipe de engenharia, junto com o setor todo lá de fiscalização, que faz parte do planejamento, eles estão reunidos já há bastante tempo, e ontem inclusive me diziam que eles têm um planejamento pronto para fazer alterações dentro do nosso Código Civil de Edificações, né, e também dentro do plano diretor. Eu inclusive conversava com eles ontem, se não daqui a pouquinho seria necessário rever essa área de expansão. Tem que se ver a legislação federal para não haver uma confrontação, né, porque nós não podemos ultrapassar, digamos, uma lei federal, mas tudo aquilo que for possível fazer para frear essas situações, porque a Teutônia hoje tem uma produção primária, acho que é o primeiro no Vale. É o primeiro no Vale, exatamente. E temos que preservar isso, é importante, eu acredito que tem que haver esse equilíbrio, esse investimento no homem do campo. Eu fico muito feliz quando eu vejo que a palavra êxodo rural, que eu ouvia desde criança na escola, a gente cada vez ouve menos, porque as propriedades rurais se tornaram empreendimentos, empresas. Os empreendedores, né, dessas áreas são mais jovens. Jovens, então é importante manter, é importante preservar. E para isso nós precisamos ter legislação que proteja esses produtores. Sabe que, falando em legislação, o vereador o Gilberto Frigo, ontem, ele usou um termo que o vereador Hélio Brandão até não concordou, né, na troca de ideias da Câmara de Vereadores, e o vereador Bete falou que Teutônia foi mal planejada. E não sei se daí o vereador Hélio Brandão pediu a palavra, o vereador Bete gentilmente concedeu, e o vereador Hélio discordou um pouco da ideia. Essa questão de, se a gente for olhar as vias de acesso, tu falaste muito bem na questão da interligação dos bairros, né? Parece que, embora Teutônia sempre foi 3 bairros distintos, ela foi já pensada para que essa união viesse a calhar, né? A gente for pensar o centro administrativo e as ruas que foram abertas, as avenidas abertas, vem com esse pensamento. Então, é fato, dá para dizer que Teutônia, não sei se foi mal planejada, vocês estão fazendo mudanças no plano diretor, é um termo um pouco forte dizer que foi mal planejada, ou era outra época, há 33 anos atrás? Sem dúvida, acredito que, digamos, talvez não foi sentado assim e vamos planejar Teutônia agora, até porque tem 33 anos recém que vão ser completados, e acredito que talvez realmente não houve eu acredito que o nosso primeiro prefeito, de certa forma, que foi o seu Elton Klepker, ele sim tinha uma visão de como ele queria que Teutônia fosse daqui a 30 anos, na época, né? E desde lá existiu mas já existia uma vila, já existiam bairros constituídos, né? E eu acredito que até na época já se pensava, porque eu, quando criança, eu via as ruas e achava elas muito largas no bairro Teutônia. E hoje eu vejo de que nós, no decorrer do tempo, estreitamos essas ruas e hoje estamos querendo alargá-las novamente. Porque a gente percebe que causa transtornos você ter uma rua muito estreita. Então eu acredito que existia na época já um planejamento, mas mesmo assim talvez ele não foi como deveria ter sido. Mas mesmo assim eu acredito que Teutônia, digamos, hoje sim, ela vem sendo olhado já de cima. Eu acredito que muitas vezes até eu brinco, mas a tecnologia hoje trouxe a possibilidade de a gente realmente poder ver algumas situações. Eu vou usar um exemplo agora. Tem mais um loteamento sendo projetado próximo ao centro administrativo, na área oeste, né? E há poucos dias, conversando com o engenheiro Alexandre, ele me disse, olha, eu devolvi o projeto
Eles vão ter que fazer correções porque as ruas não tinham alinhamento com o que vem vindo do bairro Olesgut, né? Então eu já percebo, opa, agora devagarinho realmente está existindo esse planejamento, porque a gente tem situações que as ruas não encaixavam, então você tem lá um desvio de rua, né? Então isso hoje sim, hoje realmente vem sendo analisado e vem sendo pensado, bom, aqui no meio ainda não tem loteamentos, mas no futuro vai ter, então eu tenho que fazer com que aquela rua lá do outro lado encaixe com essa. São pequenas coisas que a gente observa, né? Que hoje sim eu vejo que estão sendo pensadas. Mas claro que eu tenho que deixar isso muito para os técnicos da situação, porque os engenheiros sim que olham a cidade de cima, inclusive na questão trânsito. Eu conversava há poucos dias aqui com o diretor da rádio aqui, o seu Marcos, né? Ele que é engenheiro, e trocávamos algumas ideias, e aí eu vejo o quanto é importante a visão técnica, profissional de uma situação. Quando se fala do trânsito, poxa, às vezes a gente é meio palpiteiro, não tem ali o conhecimento técnico. Então realmente tem que deixar nas mãos de quem é técnico da situação, para que ele muitas vezes aponte, olha, a melhor solução é essa. Bom, fizemos errado, como podemos fazer para corrigir, né? Foi feito errado, não foi pensado, bom, mas e hoje? Então tudo tem que ser, de certa forma, repensado muitas vezes, e por isso que a cidade começa a criar vias de mão única para fazer com que exista um rodízio do trânsito, que não ocupe sempre a mesma rua. Então são pequenas situações e muitas vezes elas acabam sendo também teste. Não quer dizer que é uma situação definitiva. Essa desse projeto de uma interdição momentânea dos loteamentos na área oeste seria justamente algo provisório, algo que a gente queria num primeiro momento frear para poder sentar e estudar com calma. Como é que nós podemos permitir o avanço populacional, o avanço de residências aqui nessa região? Nós vamos ter como oferecer para essa população toda a infraestrutura necessária que eles precisarão? Porque tu pensa em tudo, né? É uma engrenagem que gira toda ela ao mesmo tempo. Bom, mas falando também, é sinal que as pessoas querem vir para Teutônia. Isso é bom nós recebermos também essas pessoas que vêm buscar o seu desenvolvimento. Teutônia que oferece emprego, Teutônia que oferece saúde. Ontem o vereador o Hélio também ele fez um questionamento que a gente vai abordar semana que vem, quando a vereadora Amareli estará conosco, a questão dos 25%, o que será que acontece? Será que Teutônia está ficando mais doente? É um questionamento também que se faz a nível de planejamento. Se Teutônia tem que investir tanto a mais em saúde, o que acontece com a população? Enfim, como eu disse, é uma engrenagem. Esse planejamento da cidade como um todo, talvez tenha sido isso, esse teor da nossa conversa. Mas falando um pouco mais da Secretaria do Planejamento, Fabiano, tudo tranquilo? Eu quero, como nós também, digamos, trabalhamos na Central de Projetos, a questão trânsito, mas eu quero fazer um convite, pois não. Em especial a toda a população também, aqui ao veículo de comunicação, a Rádio Tirol. Na próxima semana, no dia 12, quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã na Univates, vai acontecer a primeira Conferência Intermunicipal da Defesa Civil. A importância deste evento é a seguinte: nunca nenhuma cidade, nem a região como um todo participou de alguma conferência nesse sentido. Eu vejo alguns municípios como Lajeado, como Estrela, com a Defesa Civil, Marques de Souza também, bem estruturada, né? Realmente com técnicos, com agentes de defesa civil trabalhando. A gente por aqui só ouve falar em defesa civil quando dá enchente, né? Infelizmente no Cine isso acontece. Então, como Estrela e Lajeado são cidades que são cortadas pelo rio Taquari, então a defesa civil lá eu percebo que já caminha há mais tempo, eles têm uma estrutura, e esses municípios estão encabeçando essa conferência, com a parceria dos demais municípios, né? Nem todos vão participar, mas ontem, se eu não me engano, nós tínhamos 25 municípios confirmados que então vão ser participantes desta conferência, onde então vão ser abordados aí 4 temas durante o dia. De manhã então será parte de apresentação dos eixos que vão ser trabalhados, e à tarde então vão ter as rodas de discussão, onde vão ser apontadas as diretrizes, né, as metas aí que a gente vai levar para a conferência estadual e depois para a nacional. A importância da defesa civil, eu acredito que a gente vai, com o passar do tempo, trabalhando ela mais, mas realmente ela trabalha em conjunto com todos os setores do município, porque a gente lembra de defesa civil em caso de alguma tragédia, mas ela também tem que trabalhar na prevenção. Então, muitas vezes, na questão da instalação de um loteamento, e por isso ela está ligada ao planejamento, né? Tem que ser previsto se essa área poderá no futuro, a gente vê hoje esses loteamentos subindo em costa de morro,
É preocupante, sem dúvida, são áreas bonitas, edificáveis, sem dúvida, mas gera uma preocupação. Então realmente tem que se ter toda a segurança para ter certeza de que não, este loteamento poderá ser instalado ali porque ele não vai oferecer jamais um risco. Então a Defesa Civil é participante dessa discussão. Às vezes a gente nessa discussão sabe de que pessoas têm receio da Defesa Civil porque ela, tipo assim, ela é chamada e vai lá o técnico da defesa e interdita uma casa. Olha, os moradores têm que sair dessa casa, ela está interditada. A função não é essa, digamos, é uma delas para oferecer sempre segurança para a população. Então, são defensores da população na preservação da sua integridade, né, da familiar, física. Então, a Defesa Civil trabalha também sempre estudando as áreas de risco, acompanhando todo o desenvolvimento de uma cidade e prevendo situações. Seriam técnicos de segurança, como nas empresas. Eu faço esse comparativo, né, porque eu também estou aprendendo como coordenador municipal aqui da Defesa Civil, aprendendo neste momento qual a função, como funciona, mas é uma rede de trabalho. Os veículos de comunicação entram nisso de grande importância, porque num momento de algum desastre, eles são fundamentais na questão de informar a população sobre o que fazer, né? É um serviço essencial, assim como água, luz, telefone, a comunicação, né, via rádio, ela é importantíssima, então é um braço da Defesa Civil. Então todos estão convidados para que na quarta-feira, quem puder, durante o horário comercial, horário de trabalho, mas quem puder participar, sinta-se convidado, né? E inclusive com a possibilidade de vir a ser delegado e defender as nossas propostas na convenção estadual e posteriormente, quem sabe, até ser eleito delegado para nacional também. Fica o convite então, dia 12 de março. Quarta-feira, semana que vem, auditório do prédio 7 da Univates. Prédio de que hora, Fabiano? 8 da manhã começa o credenciamento, até às 9. Às 9 iniciam então os debates, né? Com a apresentação dos eixos temáticos, e segue também à tarde, a previsão de encerramento é às 17 horas, 16h45, 17 horas. Então quem puder ir, vá. Para ser delegado tem que participar durante todo o tempo. Vamos reforçar o convite também aqui ao longo da programação. 8 horas e 25 minutos, queremos agradecer então a presença do Fabiano Eckel, o secretário do Planejamento de Teutônia. A gente segue, acho que essa discussão para onde nós vamos, para onde vai Teutônia é cada vez maior, né, em função de que somos a segunda economia da região hoje, somos a primeira economia quando se fala no setor primário, então teremos ainda muito debate e sempre que a sua pasta possa trazer aí, possa delimitar também e ajudar para que o nosso desenvolvimento seja mais do que nunca um desenvolvimento sustentável, que acho que é o que todos nós queremos, né, Fabiano? Obrigado pela sua participação, tenha um bom final de semana. Obrigado, Marcos Vinícius, agradeço muito o convite e estou sempre à disposição. Muito obrigado, bom fim de semana. Valeu.